Alexandre Carvalho, do canal do YouTube Sovurs, dos blogs Geografia Olímpica, Olitoque 2020, Favoritos para Tóquio, e no Facebook com Pesquisa Olímpica e Olitoque, Favoritos para Tóquio. Retornando para comentar a esgrima masculina, a prova de florete individual, analisando o ciclo olímpico 2017 a 2020 e apontando os favoritos, os candidatos ao pódio, as medalhas para os Jogos Olímpicos de 2021 em Tóquio. Em 2017, o Campeonato Mundial foi a principal competição do ano e o russo Dmitry Jerebetchenko conquistou a medalha de ouro, derrotando o japonês Toshiya Saito na final. O italiano Daniele Garozzo, campeão olímpico no Rio de Janeiro, obteve a medalha de bronze, dividindo a posição com o japonês o Takahiro Shikini. O Japão aí colocando 2 atletas no pódio nesse campeonato mundial e já antevendo a possibilidade de conquistar medalhas em Tóquio. Na quinta colocação, dividindo a quinta posição, os norte-americanos, o Racing Imboden e Alexander Macialas. Alexander Macialas foi medalhista de prata nos Jogos do Rio de Janeiro. E o britânico Richard Cruz e o italiano Alessio Focconi. Nas etapas de Copa do Mundo, foram disputadas 5 etapas de Copa do Mundo. Isso mesmo, 5 etapas de Copa do Mundo. França, Reino Unido, Itália, Alemanha e Estados Unidos, cada um obteve uma vitória. Alexandre Macialas venceu a etapa francesa, Peter Jopist da Alemanha, a etapa alemã, Daniele Garozzo, a etapa russa. Na etapa egípcia, o Richard Cruz e na etapa japonesa, Erwan Lepechou da França. O Timur Safin da Rússia conquistou 3 medalhas, uma de prata e 2 de bronze. Ele foi medalhista de bronze nos Jogos do Rio de Janeiro, confirmando aí sua força. O Enzo Lefort da França, apenas uma medalha de prata. O veterano Andrea Cassara da Itália, 2 medalhas de prata nessas fases de Copa do Mundo. E curiosamente, os medalhistas, aí, os vencedores de provas da Copa do Mundo, nenhum deles conseguiu, pelo visto aqui, nenhum deles conseguiu conquistar 2 medalhas. O Macialas, nenhum deles conseguiu chegar 2 vezes ao pódio. Venceram as etapas de Copa do Mundo, mas não chegaram 2 vezes ao pódio. O ranking mundial teve a liderança do norte-americano, o Alexander Macialas, por apenas 1 ponto. Macialas foi medalhista de prata nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. O Daniele Garozzo, que foi o campeão olímpico, ficou na 2ª colocação do ranking mundial. E em 3º lugar, o russo, o Timur Safin, que foi bronze nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Os 3 medalhistas do Rio de Janeiro liderando o ranking mundial de 2017 na prova masculina individual do florete. Alessio Focconi, da Itália, em 4º lugar. 5º, Imboden, dos Estados Unidos. Cruz, do Reino Unido. Jerebetchenko, da Rússia, na 7ª posição. Avola, da Itália, em 8º. Miles Chamberlain Watson, dos Estados Unidos, em 9º. E Taegil Ha, da Coreia, em 10º lugar. Os Estados Unidos aí com 3 posições entre os 10 melhores do ranking mundial. A Itália com 3 também. A Rússia com 2. Reino Unido e Coreia fechando esse pódio. E no campeonato mundial, que eu esqueci de mencionar, a Itália com 2 atletas, Japão 2, e Estados Unidos com 2 atletas entre os 8 do mundo, e Rússia e Reino Unido complementando a lista. Esse foi o desempenho, foi o retrospecto do ano de 2017. Em 2018, o campeonato mundial, Alessio Focconi, da Itália, conquistou a medalha de ouro diante do Richard Cruz, do Reino Unido, e as medalhas de bronze ficaram com Ryo Jun, da Coreia do Sul, e Carlos Gravador, eliminados nas quartas de finais, portanto na 5ª colocação. Enzo Lefort, da França, o campeão olímpico Daniele Garozzo, da Itália, o Giorgio Avola, da Itália, e também o James Davis, do Reino Unido. O Reino Unido com 2 representantes, a Itália com 3 representantes, França, Espanha e Coreia completaram ali a divisão de posições, das 8 primeiras posições do campeonato mundial. A ausência de Estados Unidos e Rússia nessas posições, e também do Japão, que teve um bom desempenho em 2017. Das etapas de Copa do Mundo, foram disputadas apenas 4 etapas da Copa do Mundo no ano de 2018. 4 vitórias para 4 esgrimistas diferentes. O Alessio Focconi venceu a etapa francesa, Cheremisinov da Rússia venceu a etapa alemã, Poti da França, a etapa russa, e Cruz
do Reino Unido, a etapa alemã. A Itália apresentou um forte desempenho na etapa francesa, por exemplo, ficou com as 3 medalhas. O campeão olímpico Daniele Garozzo obteve medalha, Alessio Focconi também obteve uma medalha de prata e uma de ouro, Guilherme Bianchi também, Giorgio Avola. Então a Itália, aí confirmando sua força nessa prova de individual masculina de florete, obteve medalha em todas as etapas, né, da Copa do Mundo, um total de 1 medalha de ouro, 3 de prata e 2 de bronze. O grande destaque aí dessas etapas de Copa do Mundo. A França, que teve a medalha de ouro do Maxime Potty, também conquistou medalhas de bronze, 3 medalhas de bronze, com Mertini, Cadot e Lefort, né, o que demonstra aí que tem uma equipe forte também nesse florete masculino. O Richard Kruse, do Reino Unido, obteve só essa medalha. Os Estados Unidos, a Rússia, o Cheremisinov, obteve 2 medalhas, mas também foi o único russo a obter medalha. E os Estados Unidos tem uma equipe forte no florete masculino, o Alexandre Macialas, prata na etapa alemã, e o Nick Itkin, medalha de bronze. A Coreia do Sul, o Kwang Hyun Lee também obtendo medalha. O ranking mundial, a liderança do Alessio Focconi, da Itália, à frente do Richard Kruse, do Reino Unido, o Racing Boden, dos Estados Unidos, aí outro americano, chegando na 3ª posição. Aí o italiano Andrea Cassara em 4º, o veteraníssimo Andrea Cassara. Os russos, Cheremisinov e o Timur Safin medalha de bronze nos Jogos do Rio de Janeiro. Aí na 5ª e 6ª posições, o campeão olímpico Daniele Garozzo na 7ª posição e Alexandre Macialas, dos Estados Unidos, em 8º lugar. Completando, né, o top 10, o Erwan Lepechoux, da França, e o Giorgio Avola, da Itália. A Itália aí com 4 competidores entre os 10 melhores do mundo, os Estados Unidos com 2, a Rússia com 2, França e Reino Unido completando esse domínio do ranking mundial. As 4 forças mesmo do florete aí se fazendo presentes também na prova individual. Itália, França, Rússia e Estados Unidos. Em 2019, o campeonato mundial foi vencido pelo francês Enzo Lefort, à frente do Marcus Mepstead, do Reino Unido. O Yongki Son, da Coreia, foi medalhista de bronze, dividindo posição com o russo Dmitry Jerebchenko. Jerebchenko foi campeão mundial em 2017, né? Foi o único atleta dentro desse ciclo olímpico a ter conquistado medalha em 2 campeonatos mundiais. Eliminados nas quartas de finais, em 5º colocados, portanto, o Michał Sis, da Polônia, o Kwang Hyun Lee, da Coreia do Sul, Andrea Cassara, da Itália, e o Hyun Choi, de Hong Kong. Desses colocados dentro dos 8 primeiros do campeonato mundial, apenas a Coreia do Sul conseguiu colocar mais de um esgrimista entre os 8 primeiros do mundo. As etapas da Copa do Mundo foram 6 etapas de Copa do Mundo. A Itália venceu 4 dessas etapas, com Alessio Focconi, Daniele Garozzo e Andrea Cassara. O Focconi obteve 2 vitórias. E a França, com o Julien Mertini, e o Reino Unido com Richard Kruse, venceram as outras etapas. Os Estados Unidos e a Itália dividiram muitas medalhas nessa configuração aí. Os Estados Unidos com 3 medalhas de prata, o Gerick Meinhardt 2 e o Racing Boden 1. E medalhas de bronze, os norte-americanos aí obtendo também 2 medalhas, com o Alexander Macialas e o Racing Boden. Os russos, apenas 1 medalha de bronze, com Cheremisinov. Benjamin Kleinbrink, da Alemanha, creio que já foi campeão olímpico esse Benjamin Kleinbrink. Acho que foi campeão olímpico em 2008, depois preciso confirmar. O Benjamin Kleinbrink aí conquistando uma medalha de bronze. Rússia e Alemanha com participações fraquíssimas. A França com o ouro do Julien Mertini, uma medalha de ouro, a prata do Lepechoux, outra do Potty, Lepechoux de novo, 4 medalhas apenas. E o forte domínio da Itália. A Itália com 4 medalhas só de ouro, 1 medalha de prata, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de bronze. A Itália com um grande domínio essa temporada 2019, embora não tenha conquistado medalha no campeonato mundial, destacou-se nas etapas de Copa do Mundo. No ranking mundial, porém, esse desempenho se fez notar, né, com
com a liderança do Alessio Foconi, à frente do Racing Boden dos Estados Unidos, e o Enzo Lefort da França na terceira colocação. Daniele Garozzo, o quarto colocado, o Gerrit Meihardt dos Estados Unidos em quinto, e em sexto lugar o Andrea Cassara, outro italiano. 3 italianos, 2 norte-americanos e 1 francês entre os 6 melhores do mundo. Só que Hong Kong, com o Chun Kalong, conseguiu um 7º lugar, e 8º e 9º lugar o Alexander Macialas e o Nick Itkin, respectivamente, norte-americanos, o que faz com que os Estados Unidos fiquem com 4 competidores entre os 10 do mundo no ranking mundial de 2019, e a Itália com 3, e a França com 2, o Hervé Lepecoux e o Enzo Lefort. Então, Estados Unidos com 4 competidores, Itália com 3 e França 2, e Hong Kong 1, quer dizer, a ausência da Rússia nesse ranking mundial dos 10 primeiros colocados. Em 2020, 2 etapas de Copa do Mundo, o Nick Itkin conseguiu um resultado brilhante, vencendo o campeão olímpico Daniele Garozzo e deixando o Enzo Lefort e o Sheremetsinov na terceira posição, na etapa francesa. E na etapa egípcia, o Carlos Llavador, da Espanha, obteve uma grande vitória em cima de nomes fortíssimos, como o italiano Andrea Cassara, que ficou com medalha de prata, e o italiano Alessio Foconi e o norte-americano Alexander Macialas. Grande resultado desse espanhol, né, que passa a ser um favorito, um candidato à medalha. No ranking mundial de 2020, né, uma temporada prejudicada pela ocorrência da Covid, um forte domínio de norte-americanos e italianos, e franceses também. A Itália com 3 posições entre as 6 melhores, os Estados Unidos com 4 posições entre as 10 melhores, né, entre as 8 melhores, vamos dizer assim, a França com 2 e a Rússia com 1. O Alessio Foconi liderou o ranking mundial à frente do Enzo Lefort da França, e o Gerrit Meihardt dos Estados Unidos se fazendo presente. Andrea Cassara foi o 4º colocado, veteraníssimo. Alexander Macialas, o 5º, o Daniele Garozzo, o 6º, o Nick Itkin aí entrando entre os 10 do mundo, né? Antes medalhando em Copa do Mundo e agora já se colocando entre os 10 melhores do mundo nos rankings. O Racing Boden também é outro fantástico esgrimista norte-americano. Né? Vai ser difícil até fazer a composição, né? Porque os Estados Unidos têm o Miles Watson nessa prova, tem o Meihardt, o Macialas, o Itkin e o Boden. Pode mandar 4, vai ter que tirar um dos grandes esgrimistas aí da fortíssima equipe norte-americana. Sheremetsinov em 9º lugar e o Mertini, da França, em 10º lugar. 4 países aí, que são os 4 que dominam a competição por equipes, conseguindo também aí a dominar as posições do ranking mundial. Se bem que a Rússia, nesse contexto, está um pouco atrás, né, de Itália, França e Estados Unidos. O resumo geral, para ter uma noção de como foi o desempenho dos atletas dentro desse ciclo olímpico, numa tomada geral, aí um domínio da Itália, né, percebe-se, um domínio italiano, os norte-americanos também aí presentes no ranking mundial, mas nas disputas de campeonato mundial os norte-americanos não obtiveram medalha. Bem, nos Jogos Olímpicos em 2016, o Daniele Garozzo obteve a medalha de ouro à frente do Alexander Macialas dos Estados Unidos e o Timur Safin da Rússia. Esses foram os atletas medalhistas no Rio de Janeiro. Nos campeonatos mundiais, Rússia, Itália e França obtiveram uma medalha de ouro cada um. A Rússia com Dmitry Jerebchenko em 2017, Alessio Foconi da Itália em 2018 e Enzo Lefort da França em 2019. O Japão causou grande surpresa em 2017 com 2 medalhas, a Toshiya Saito e o Takahiro Shikini, só que os japoneses estiveram ausentes depois nessas temporadas 2018 e 2019, não conseguiram confirmar essa condição de sensações, né, dessa prova masculina de florete. O Japão deu uma sumida, quem sabe retorne aí com força para os Jogos Olímpicos. O Reino Unido também com 2 grandes resultados no Campeonato Mundial, o Richard Cruz e o Marcus Mepstead, mas isso ainda não se refletiu em resultados para a equipe britânica como um todo. Porém, individualmente, 2 medalhas de prata em campeonatos mundiais é um feito bastante louvável. A Coreia do Sul, 2 medalhas de bronze, Ryo-jung e Yong Ki-song, em 2018 e 2019, respectivamente, coloca a Coreia aí também com força na prova. A Coreia já foi campeã olímpica nessa prova individual de florete. A Rússia, com Dmitry Jerebchenko, o único esgrimista a ter conquistado 2 medalhas em campeonato mundial nesse ciclo olímpico. É um feito notável desse russo. E
embora ele não tenha se colocado entre os melhores no ranking mundial. Isso é bem curioso, porque há uma diferença da Copa do Mundo, do ranking mundial, para a competição do campeonato mundial. Porque o campeonato mundial ele se assemelha mais aos Jogos Olímpicos, né? Aquela competição de um tiro só. Enquanto que a Copa do Mundo, o ranking mundial, o atleta engloba um conjunto de provas. Por isso, a regularidade acaba sendo premiada do que o fato de estar em excelente forma numa determinada época do ano. Portanto, Japão, Rússia, Itália, Reino Unido, Coreia, Espanha e França, 7 países, dividiram entre si as 12 medalhas dos campeonatos mundiais de 2017 e 2019. É curiosa a ausência de norte-americanos no pódio desse campeonato mundial, mas nada impede os norte-americanos de retornarem com tudo aí nos Jogos Olímpicos, até porque eles possuem grandes atletas como o Macialas, o Imboden, o Mai Hardet, o Miles Watson e também agora o Itkin, Nick Itkin. O ranking mundial, domínio de Estados Unidos e Itália dentro desse ranking mundial, Alexandre Macialas liderando em 2017, o Racing Boden conseguindo o terceiro lugar em 2018 e segundo em 2019, e o Gerick Mahardt o terceiro lugar em 2020, ou seja, os norte-americanos sempre colocando um atleta aí entre os 3 melhores do mundo no ranking mundial. E o italiano Alessio Falcone demonstrando aí uma força na prova, conquistando a liderança do ranking mundial 2018, 2019, 2020. E outro italiano, Daniele Garozzo, o campeão olímpico, segundo lugar em 2017. O Reino Unido com Richard Kranz, em segundo lugar em 2018. A França com Enzo Lefort, terceiro em 2019, segundo em 2020. A Rússia, apenas um representante, o Timur Saf, em bronze nos Jogos Olímpicos, aí ficando em terceiro lugar também em 2017. Ao todo, 5 países, né, colocaram posições de pódio aí no ranking mundial: Itália, Rússia, França, Estados Unidos e Reino Unido. E esse domínio foi dividido entre o Macialas, Garozzo, Safin, Falcone, Kranz, Imboden, Lefort e Mai Hardet, entre 8 competidores, 12 posições divididas entre 8 atletas. No ranking mundial percebe-se assim, o domínio das nações, né, tirando assim, esse segundo lugar do Kranz, das nações dominantes por equipes, né, Itália, Estados Unidos, Rússia e França. E no campeonato isso já não se reflete tanto, né? O Japão já invadiu, Coreia, Espanha, já é mais, por ser até uma competição que eu digo de um tiro só, né? O atleta tem que estar bem naquele dia, então a ocorrência dessa variedade aí de países no pódio é maior. Os favoritos, a lista as 3 faixas de lista que eu gosto de colocar, candidatos à medalha de ouro: a Itália apostando no Alessio Falcone, no Daniele Garozzo e no Andrea Cassara; a Rússia com Dmitry Zerebchenko, campeão mundial 2017; o Reino Unido com Richard Kranz; a França com Enzo Lefort; e os Estados Unidos aí com 3 grandes atletas: Alexandre Macialas, o Gerick Mahardt e o Nick Itkin. Embora outros atletas norte-americanos, como o Racing Boden, o Miles Watson, também podem chegar a uma medalha de ouro. Lutando por pódio, esses 2 norte-americanos que eu acabei de citar: o Alexei Cheremisinov, da Rússia; os franceses, né, o Julien Martini e o Lepecru; o alemão Benjamin Kleinbrink, acho que é Kleinbrink; o George Avola, da Itália; os sul-coreanos, o Yeon Ki-song, o Kwang Hyun Lee e o Ryo Jun; o Marcus Mepsted, do Reino Unido; o Carlos Lavrador, da Espanha; Ryo Jun, da Coreia, outro coreano; e o Peter Yopich, da Alemanha; e o Timur Safin, que já conquistou medalha de bronze no Rio de Janeiro. Esses os grandes favoritos aí à conquista de medalha. E condição de zebra, atletas que poderão aí surpreender: Toshiya Saito e o Takahiro Shikine, do Japão, que foram destaque em 2017, mas sumiram nas etapas seguintes; o francês Poti, o polonês, o Hyun Choi, de Hong Kong que se classificou, né, por equipes, então prometendo aí grandes surpresas para os Jogos Olímpicos; o francês, o Kado, o italiano Bianchi, o britânico Davis, o Chung, também de Hong Kong, o Taekyu Ha, da Coreia, e Eduardo Luperi, da Itália. Só que Itália, França, Estados Unidos, Coreia, eles poderão ter no máximo 3 competidores nessa prova individual. A Coreia, creio que não, porque a Coreia perdeu, né, vagas por causa da equipe não ter se classificado na disputa por equipes. O top
top 5, deixa eu puxar aqui o top 5, mostrar uma fotinha dos atletas aí, os destaques desse florete individual, né? Falei tanto do nome, não tem o rosto, aí o rosto dos grandes destaques. O Alessio Foconi, da Itália, aparece como o atleta com melhor retrospecto dentro desse ciclo olímpico, quinto no Mundial em 2017, quarto no ranking mundial do mesmo ano, campeão mundial, líder do ranking mundial em 2018 e líder do ranking mundial em 2019 e 2020. Não teve grandes atuações nos mundiais, né, de 2019, no Mundial de 2019, mas é o atleta que conseguiu aí se manter forte dentro do ranking mundial e foi o atleta com o melhor retrospecto dentro desse ciclo olímpico. Aqui o russo, o Dmitry Jerebchenko, campeão mundial em 2017, bronze no Mundial de 2019, não tem grandes colocações no ranking mundial, mas já demonstrou que chega com força aos campeonatos mundiais e com isso passa a ser também um grande favorito, um grande candidato à medalha. O italiano Daniele Garozzo, simplesmente o campeão olímpico, bronze no Mundial 2017, quinto em 2018 no Campeonato Mundial, e no ranking mundial, segundo em 2017, sétimo em 2018, quarto em 2019 e sexto em 2020. Está ali sempre colocado entre os 7 primeiros do mundo nesses 4 anos desse ciclo olímpico. O francês Enzo Lefort, que evoluiu muito. O Lefort, em 2017, obteve uma medalha de prata na etapa de Copa do Mundo, ficou em quinto no Mundial 2018, e na etapa de Copa do Mundo obteve uma medalha de bronze. Em 2019 teve sua grande temporada, conquistando o título mundial e também assumindo a 3ª posição no ranking mundial. Em 2020 ele manteve uma forte presença no ranking mundial com o 2º lugar. E aqui o Alexander Massialas, dos Estados Unidos, né, talvez o expoente máximo aí da poderosa equipe norte-americana, uma medalha de prata nos Jogos Olímpicos em 2016, 2017 quinto no Mundial e liderou o ranking mundial em 2017. Vem assim numa fase um pouco de decadência, com o 8º lugar nos rankings mundiais de 2018 e 2019 e o 5º lugar em 2020. Entretanto, sendo o melhor expoente da equipe norte-americana, eu preferi colocá-lo aí na lista dos top 5, porque com certeza há norte-americanos nessa lista. Poderia ser também o Racing Boden, o Racing Boden e o Alexander Massialas. O Geraint Mahardt também é outro nome fortíssimo dessa prova. Então os norte-americanos também com grandes possibilidades de pódio. Esses, né, os principais favoritos, os principais candidatos à medalha nas provas individuais para esses Jogos Olímpicos de 2021 em Tóquio. Bem, vou ficando por aqui. Alexandre Carvalho, canal do YouTube Sovurs, blogs Geografia Olímpica, Olitok 2020, Favoritos para Tóquio, e no Facebook, principalmente no Facebook, com Pesquisa Olímpica e Olitok 2020. Espero que tenham gostado. Obrigado. Até um próximo vídeo.